vocês um folheto a respeito da palavra de Deus? Pode. Posso? Pode. E vocês ouviriam sobre a palavra de Deus mais ou menos uns 5 minutinhos? 5 minutos, Não, cara. pode falar sim. Posso falar? Pode, com certeza. A hora que eu estiver sendo incômodo, inconveniente, é só falar que eu saio numa boa. Que isso? Já recebeu, né, Wellington, não é isso? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte, eu vou dar um diferente. Não, mas deu uns 3 que eu levo pra minha esposa. Pode levar. Tu chega lá e fala, amor, eu tô na igreja. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que nós vamos estar diante de Deus para sermos julgados por Ele logo assim que morrermos. Nós não sabemos quando isso será. Vocês são muito jovens, eu espero que vocês vivam muito tempo mais, mas pode ser que a morte venha cedo demais, não sabemos. Então a pergunta: se por hipótese acontecesse uma tragédia e vocês morressem, estariam preparados para estar diante de Deus para serem julgados por Ele? Eu não sei, mas Sim. tinha que rolar uma palavra mais amigável, você de morrer, meu irmão. Pô, nós estamos saindo pra zoeira. Cara, Pô, tudo bem. Você vai morrer. Olha só, eu não estou aqui dando uma profecia, não estou aqui desejando que isso aconteça. Eu estou apenas querendo fazer vocês perceberem que isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese, eu concordo que isso é uma hipótese. E às vezes nós não pensamos em coisas tão importantes como essa. E a pergunta: vocês estariam preparados? Não. Eu vou colocar a pergunta de uma outra maneira. Vocês se consideram pessoas boas? Eu me considero. Sim. Vocês parecem para mim pessoas boas, vocês não sabem quem eu sou e estão me permitindo falar com vocês. Isso é uma coisa de uma pessoa, no mínimo, uma pessoa educada. E que vocês parecem que são. Mas a pergunta é: será que segundo os padrões de Deus, vocês são pessoas boas? Não. 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 Eu não. Eu não. Sim ou não? Sim. Não, acho que não. Vou tentar ajudar vocês. Você, quantas vezes você já contou uma mentira? Não, todo dia. Desculpa, todo dia. Sim, uma pessoa que mente, ela é chamada de quê? Mentiroso. Mentiroso. Você acha que mentiroso é uma das características de uma pessoa boa segundo os padrões de Deus? Não. Não. Você, jovem, já desobedeceu seus pais alguma vez? Já. Você alguma vez já cobiçou a mulher do próximo? Já, pra nós. Já? Pra nós. Você alguma vez já furtou alguma coisa de alguém? Não. Eu não estou dizendo que ele pegou uma arma. Ih, mas ele pegou a arma mesmo. Espera só um minutinho, deixa eu continuar. Espera só um minutinho, por favor. Ele pegou a arma mesmo. Só, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Imagine o seguinte. Olha só. Na mão, viado. Olha só, não estou dizendo que você pegou uma arma e você assaltou uma pessoa, não estou dizendo isso. Mas às vezes a gente se apropria de coisas do próximo de uma maneira que não é legítima. Vou dar um exemplo. Fruta no quintal do vizinho, já roubou? Eu já. Você fez isso escondido dele, imagino, porque você sabia que estava errado, concorda? Não é uma maneira de furtar? Eu pensava que tá errado não, eu queria pegar direto mesmo. Sei. Na moral, ele mereceu, porque ele deixava a parada cair podre. Sim, mas olha só. Eu simplesmente fiz o trabalho. Então vou dar um outro exemplo para você. Você. Na sua casa, tem algum CD ou DVD pirata? Tem. Tem noção se é certo ou errado? Tem noção de se é certo ou errado? É errado. Entende? Olha só. Então, assim... Ah, tá bom. Olha só, gente. Claro que é mais caro. Por exemplo, aquele carro ali, eu não sei quanto custa aquele carro, aquele Gol. Deve custar aí uns 20 mil, talvez. 15 mil, rapaz, tá maluco? Quanto? 15 mil. Se chegasse alguém aí falando assim: olha, eu tô vendendo esse carro por 500 reais. Sabe por que ele tá tão barato assim? Porque eu acabei de roubá-lo ali em cima. Você compraria esse carro por 500 reais? Não. Você sabe que é roubado. Mas, exatamente. Então um CD que custa 20 reais e alguém vende por R$1, a gente sabe que foi de uma maneira ilegal. Então olha só, percebe o que eu estou fazendo aqui? Percebe? Eu tô apreciando a maneira educada com que vocês estão me ouvindo. Eu queria completar o raciocínio aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que, segundo os padrões de Deus, vocês já transgrediram vários mandamentos, concordam? Se Deus fosse julgar vocês baseado nas leis dele, você acha que Deus ia considerar vocês culpados ou inocentes? Culpado. Culpado. Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno hoje? Inferno. Não existe inferno, não.
Não existe inferno? De onde você tirou isso? É um palpite? É um palpite? É uma especulação? Você não acha que é perigoso? Eu sei. Presta atenção numa coisa. Peraí, ele vai me mandar, tipo assim, É o que? Sei. É o sal. É o que então? ele vai me mandar direto. É o que é? Calma aí. Eu vou responder os dois. É o que a Bíblia diz, certo? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Amigo, olha só. Independente de se você acreditar ou não, é o que a Bíblia diz. Eu respeito o que você crê, tá certo? Mas o que você crê, você tirou um palpite de algum lugar. Você não acha que é perigoso você apoiar a sua alma, a sua eternidade, só num palpite que você tem? A Bíblia diz que existe. Jesus Cristo foi um cara muito gentil, concorda? Um cara educado. E ele falou que haveria dois caminhos. Uns estariam à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e outros à sua esquerda. Ele disse que ele falará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, se Jesus, que era tão carinhoso, tão gentil, falou que o inferno existe, quem somos nós para duvidar? Então, a questão que eu quero dizer para vocês aqui... Chegou na parada maneira, hein? Concorda? Então, olha só. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou tanto. Ele viu o nosso destino, ele viu que estávamos caminhando para a morte, mas ele nos amou muito e fez uma iniciativa, um ato de amor para que nós pudéssemos ser salvos. Já falei sobre isso com você, né, Wellington? Você sabe o que foi que Deus fez por você para que você pudesse ser salvo? Ele mandou um filho e Mandou o ele filho. morreu na cruz para salvar. Você entende o que ele fez? Imagine que você tenha cometido um crime e você merecesse uma prisão perpétua. Tá, mas peraí, olha só, alguém paga o preço no seu lugar. Sim, claro. Só, era outra época. Sim. E era outra maneira de pensar. Naquela época, era época de impérios, certo? Certo. Se ele foi crucificado, não é simplesmente porque ele... É porque ele se dizia rei. E acima dele, no caso, tipo assim, naquela democracia, existia um outro rei. E por isso ele acabou sendo crucificado, entendeu? Ele se dizia rei e ele, tipo assim, tava acima do cara, pô, digamos que fosse o presidente. Sei, o imperador romano, entendi. Então o cara chegou e falou, pô, peraí, que parada é essa que o maluco fala que é rei aí? Tá. Não é ele, era Olha o só. povo que dizia, né? Calma aí. O povo. Eu vou explicar isso aí. O povo só, tipo assim, porque na Páscoa, naquela época, você podia chegar e soltar um dos presos, não era isso? Apontaram Cristo ou Barrabás e escolheram soltar Barrabás e prenderam Cristo. Soltar Barrabás. Mesmo assim, se o povo estava tão ao lado dele, por que chegaram e falaram, não, então crucifica ele e solta o Barrabás? Porque foi o povo que mandou. Sim, então deixa eu te explicar uma coisa. O que você falou pra mim é inteligente, você tem razão. Se alguém se levantasse dizendo que era um rei, ameaçaria o império. O império. Beleza, mas o que acontece é o seguinte. O que aconteceu de fato? Essa foi a desculpa que os judeus invejosos de Jesus usaram para incriminá-lo. Exatamente. Mas o que Jesus fazia que incomoda tanto os religiosos daquela época? Jesus olhava para os religiosos e apontava o pecado deles. Os chamava de hipócritas, de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Isso causou inveja, causou raiva. Então eles começaram a levar para a autoridade romana que Jesus se dizia rei dos judeus. Mas quando a autoridade romana perguntou para Jesus, você é rei? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus em nenhum momento disse que o reino dele iria competir com o Império Romano. Essa foi uma desculpa que os judeus deram para crucificar Cristo. Mas quando Pilatos, que era a autoridade romana, colocou Cristo diante do povo... Antes de chegar a Pilatos, Jesus foi levado ao templo dos judeus, certo? Sim. E ele foi condenado por blasfêmia. Exatamente, então você entende? Eles perguntaram a ele se ele realmente era... Não, eles perguntaram a ele porque ele disse, olha, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias vou reedificar. Eles estavam se referindo ao seu corpo, mas disseram que eles estavam se referindo ao templo de Salomão. E disseram, como que alguém pode dizer uma blasfêmia dessa, derrubar um prédio desse e fazer outro? Então, observe como você está dizendo o seguinte, então qual foi a desculpa? Ele era rei ou porque ele blasfemava? Na verdade, os homens inventaram uma desculpa para crucificá-lo, porque não puderam suportar o que ele estava fazendo, que era confrontar os pecados.
Mas isso nós estamos falando no ponto de vista humano. Eu estou trazendo para vocês um ponto de vista eterno. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós olharmos no ponto de vista humano, as pessoas encontraram pretextos para matar Jesus, mas isso já fazia parte do plano eterno de Deus, que era resgatar a sua vida pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você não tem esperança, nós não temos esperança de nos salvarmos pelo nosso próprio comportamento. Todo o preço, toda a dívida que nós tínhamos que pagar para Deus já foi paga através do sacrifício de Jesus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, parar de confiar nas nossas próprias ações, nos nossos próprios comportamentos e boas ações que dizemos que temos, nos arrepender de fato e confiar somente em Jesus como nosso Salvador. Entenderam isso? Então você entende? A morte de Cristo foi planejada por Deus. A morte de Cristo já estava determinada pelo Senhor. E Ele fez isso porque Ele te amou, porque Ele te amou. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então a morte de Cristo foi para nos livrar da condenação que estava sobre nós. Ou seja, então é por isso que Ele chegou para Judas e falou, vai lá e faz o que tu tem que fazer. Tô ligado que tu é vacilão mesmo, vai lá. Ele já sabia, cara. Dura logo. Ele já sabia, exatamente. Ele já sabia que aquilo iria acontecer. De uma forma ou de outra, fosse por Judas ou por outro traidor, a morte dele aconteceria, porque foi o plano maravilhoso, o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crer no Filho dele. A salvação é mediante o arrependimento e a fé somente em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a pergunta que eu faço para vocês, para finalizar aqui, porque eu sei que já tomei o tempo de vocês demais, mas foi também para responder aos questionamentos que foram feitos. Vocês gostariam... Desculpa aí, mas eu vou meter o pé. Fica tranquilo, cara. Valeu. Deixa eu pegar a mão da Cadê braço? Qual é esse Pô, copo de vinho acende aqui, aqui ó? pra mim. Da isqueira aqui. Isqueira aí? Não, tá de boa. É teu? Não, relaxa. Deixa eu... Alguma coisa aí, a conversa Não tem problema não. Eu te agradeço por ter escutado. O copo de vinho é teu? é pra viver. Não, o papo é para pegar. Tá? A pergunta que eu faço para vocês. Vocês gostariam de agora... Valeu, brother. Bebe aí. Eu estou dando uma oportunidade e Deus pode ter me enviado aqui para dar essa mensagem a vocês. Vocês gostariam de, nesse momento... Qualquer lugar, tá? Se vocês quiserem. Espera só um minuto. Vocês gostariam de, nesse momento, fazer uma oração a Deus, se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador de suas vidas? Pô, brother, vou te ser sincero, eu não tô nessa pilha não. Não está nessa pilha não? Posso orar pela vida de vocês então, pelo menos? Claro. Se essa mensagem fez sentido para vocês, meditem. Vontade. É a nossa única esperança confiar em Jesus. Deus, obrigado por essas pessoas que aqui estão, que ouviram a Tua palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que não seja pela minha palavra, porque eu também sou falho e fraco, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, que eles possam entender e compreender o que foi falado aqui, e que no coração deles o Senhor possa plantar uma semente, para que eles venham um dia se arrepender e crer e confiar somente em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço que o Senhor preserve a vida deles até que eles tenham esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Beleza, valeu. Aprecio muito a atenção que vocês deram para a palavra de Deus, tá? Valeu, obrigadão. Muito obrigado. Falou. Fica com Deus.